Beleza, galera? Com vocês, professor Leandro, para mais uma videoaula do curso Luther King Biologia. Hoje a gente começa um assunto bastante importante e extenso, que é a classificação dos seres vivos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as principais regras de nomenclatura, né, dessa classificação dos seres vivos, e também já vamos fazer um apanhado do primeiro grupo, que é o grupo dos vírus. Lembre-se de dar uma olhadinha nas nossas aulas seguintes para poder fechar toda essa revisão desse importante grupo, ou dessa importante parte da biologia, que é a classificação dos seres vivos. Galerinha, dá uma olhadinha nesse primeiro slide aqui, ó, onde revela uma tabela, um resumo importante aqui, ó, dos 5 grandes reinos da classificação. Inclusive, tu vai perceber aqui pelos nomes que estão aqui do lado, que o grupo dos vírus não faz parte dessa classificação dos 5 reinos. Já vamos comentar daqui a pouquinho por quê. Daqui do lado, então, você tem reino Monera, reino Protista, os fungos, o reino Plantae, também chamado de reino Metáfita, e os animais, também conhecido como reino Metazoa. Perceba que nesta interessante e importante tabela, já temos os critérios levados em consideração para fazer a separação desses 5 grandes reinos. Critérios como estrutura da célula, ou seja, célula do tipo procarionte ou eucarionte, a presença da carioteca, da membrana nuclear, diferenciando ou não esse núcleo. Perceba que o único grupo que não possui esse núcleo organizado é o Monera, as bactérias. Então está aqui, ó, o único grupo procarionte é o grupo Monera. Protista, fungos, plantas e também os animais já apresenta a carioteca, já apresenta esse núcleo diferenciado organizado. Um outro critério também interessante aqui da classificação é o tipo de nutrição. Quando o organismo consegue sintetizar, produzir o seu próprio alimento, ele é chamado de autótrofo ou autotrófico. Quando ele depende de uma fonte externa, ele é chamado então de heterótrofo ou heterotrófico. Perceba que o primeiro e o segundo grande reino, Monera e Protista, você vai encontrar representantes tanto autótrofo como também heterótrofo. O grupo dos fungos, isso aqui cuidado para não cair, né, numa pegadinha de uma pergunta, sugerindo um fungo fazer fotossíntese, um fungo ser dotado de clorofila, porque todos eles são heterótrofos. As plantas, claro, tipicamente autótrofas fotossintetizantes, e todos os animais, o reino Metazoa, considerados então como heterótrofos. E aqui para fechar, galera, nós temos o terceiro critério, ainda voltando um pouquinho para a parte de estrutura da célula, aqui ele deu o destaque para o núcleo, a organização do núcleo. E aqui um destaque importante em relação ao número de células. Faz lembrar que os seres mais simples são dotados de apenas uma célula. Então você tem os seres unicelulares. Já os seres dotados de um conjunto de células, formando muitas vezes tecidos, órgãos, sistemas, você tem os seres pluricelulares. Então fica ligado aqui, ó. Reino Monera, unicelular. Reino Protista, você tem os dois, tanto uni como pluri. No caso dos fungos, também obedece esse mesmo critério dos protistas, tanto uni como pluri. E o grupo das plantas e o grupo dos animais, todos eles pluricelulares. Aqui tu pode dar uma olhadinha, onde a gente mostra alguns representantes, né? Monera, bactérias e ciano, os protistas, os protozoários, as algas, os fungos, representando os fungos, as plantinhas como musgo, samambaia, pinheiro, e no caso dos animais, uma diversidade muito grande, botamos aqui a minhoca, peixe, aves e também o exemplo do ser humano. Vamos dar uma olhadinha então das regras de nomenclatura? Lembrando a importância do Linneu, que nessa obra chamada Sistema Naturae, ele propôs regras básicas de classificação dos animais, levando em consideração a base científica. Lembrando sempre, né, do quadrinho aqui revelando a presença dos 5 grandes reinos. Qual foi a contribuição importante então do nosso querido Linneu? As regras de nomenclatura, ou seja, a finalidade de criar regras para a criação dos chamados nomes científicos. Afinal de contas, com o avanço da ciência, novas espécies eram descobertas. E para tentar uma organização dessa diversidade toda de seres vivos, ele propôs algumas regrinhas. Eu separei aqui para a gente dar uma relembrada das principais, então fica ligado. No sistema de classificação, a espécie semelhante é colocada em um mesmo gênero. Ou seja, a unidade básica de classificação, já proposta pelo Linneu, é a espécie. O nome científico de um ser vivo contém sempre 2 palavras. Então, o nome de uma espécie, quando ela é identificada cientificamente, ela é binomial. Okay? A primeira parte é o gênero, ou nome genérico, e a segunda parte o epíteto, ou nome específico. Quando você junta essas 2 partes, o gênero mais o epíteto, você tem a identificação então da espécie. O nome do gênero, ou seja, a primeira parte, deve ser começado sempre com letra maiúscula, e o epíteto, a segunda parte, em letra minúscula. O nome científico de um ser vivo, o gênero mais a espécie, deve sempre vir destacado no texto. Ou seja, quando você observa num livro
numa notícia de jornal, numa revista, o nome científico obrigatoriamente deve ser destacado. Olha aqui as opções. Ó. Você tem a forma itálica, a forma sublinhada ou até mesmo o negrito. E finalmente aqui, galerinha, para a gente fechar, ó, olha que importante isso aqui. Ó. O nome científico, ao identificar uma espécie, a letra utilizada é o latim. O nome deve ser latinizado. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Olha o exemplo legal que eu botei. Hoje na biologia, a taxonomia sistemática trata dessa classificação, dessa descrição das espécies, o cuidado de nomear essa diversidade toda. Aqui eu coloquei os principais táxons que a gente tem de classificação, desde o mais abrangente, que é o reino, até o mais específico, que é a espécie. Bacana? E aqui eu estou colocando dois exemplos bacanas aqui para a gente poder comparar um com o outro. No caso, nós, seres humanos, e o cão. Perceba que de reino até espécie, você tem toda a classificação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Reino, metazoa, ou seja, animais, tanto homem como cão. Filo, cordata, os cordados. A classe, ambos também, mamália, os mamíferos. Perceba que a nível de ordem já existe uma diferenciação. Enquanto o homem é primata, o cão pertence o quê? À ordem carnívora. Família, hominídeo, para o ser humano, e canídeo, para o cão. Gênero, ou seja, a primeira parte do nome científico. No caso do homem, gênero Homo, e do cão, o gênero Canis. E finalmente aqui, ó, unidade básica de classificação, a espécie. Nossa espécie, Homo sapiens, e o nosso querido e amável cãozinho, os chamados canis familiares. Então perceba que aqui foi resumidamente colocado todas, ou melhor, as principais categorias de classificação, os taxos, e comparando aqui dois exemplos entre o ser humano e o cão. Bacana? Então isso aqui seria a revisãozinha básica da regra de nomenclatura. A partir dessas regras a gente já pode ter um subsídio, uma ideia de por que os vírus pode ser considerado um caso à parte. A gente agora há pouco observou naquela tabela que um critério importante era o número de célula. E quem lembra um pouquinho de vírus vai lembrar que os vírus não apresentam célula. Se não apresentam célula, eu também não posso usar o critério de classificação quanto a núcleo, pró e eucarionte. E no caso dos vírus, ainda tem mais uma curiosidade, eles não apresentam metabolismo próprio. Portanto, vai de contra aquele outro critério da tabela, que era o tipo de metabolismo. Então perceba que nenhum dos três critérios da classificação da tabela, os vírus podem ser enquadrados. Vamos dar uma olhadinha aqui? Agentes causadores de infecções no homem, em outros animais, vegetais e bactérias. Portanto, o vírus pode parasitar qualquer tipo de célula. Sem metabolismo próprio. Então eu não vou classificar nem como autótrofo, nem como heterótrofo. Parasitas intracelulares obrigatórios, isso aqui é bacana. Sempre que tiver uma questãozinha relacionada com vírus, lembre dessa frase aqui bastante interessante. Olha a brincadeira que eu boto aqui, ó. PIO. Todos os vírus são PIO, parasitas intracelulares obrigatórios. Não se desenvolve em ambientes extracelulares, ou seja, o vírus fora da célula perde a sua capacidade de sobrevivência. Inclusive, em alguns casos, ele pode até ficar inerte e cristalizar-se. Tipo de material genético, você vai encontrar DNA ou RNA. Então, alguns vírus são chamados de adenovírus, porque tem o vírus, tem o material genético e DNA. Outros são chamados de ribovírus, porque o material genético é o RNA. Ocorre variação, claro, de tamanho e a forma, a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho. A natureza do envoltório, que envolve essa estrutura viral com ou sem envelope de proteção. E o genoma bastante simples. Por ter um material genético bastante simples, a gente vai lembrar que vírus são, em pouco tempo, passíveis de mutação, alteração desse material genético. Por que será que os vírus foram descobertos recentemente, mais ou menos na década de 40, somente com o avanço da microscopia eletrônica, devido ao tamanho diminuto dos vírus? Apesar dele já ter uma relação estreita com a gente há muito tempo, causando doenças virais, os vírus só foram reconhecidos com o avanço da tecnologia da microscopia eletrônica, onde eles puderam ser observados e estudados. Aqui é bacana a gente ter uma noção de tamanho. Perceba que nessa primeira figurinha aqui de cima, eu tenho uma célula vermelha do sangue, a famosa hemácia, e para você ter uma ideia, do lado dessa hemácia, obedecendo um padrão aqui de tamanho, de escala, foi colocada uma bactéria. A gente já pode observar aqui o tamanho de uma hemácia comparado com uma bactéria aqui do lado. Para entender um pouquinho melhor o que foi feito aqui na figurinha da direita, nós ampliamos essa bactéria, portanto aqui a gente não está conseguindo mais ver o glóbulo vermelho. Mas em contrapartida, com o avanço aqui, com o zoom que foi dado em cima da bactéria, a gente já consegue observar aqui o destaque do vírus. E finalmente, galerinha, aqui embaixo aparece algumas figurinhas de vírus, como polivírus, o famosíssimo bacteriófago, esse aqui é muito bacana. Um outro exemplo, o primeiro vírus que foi descrito, que foi observado no microscópio, o vírus do mosaico do tabaco, que parasita as folhas do fumo. Então aqui a gente consegue ter uma ideia que realmente os vírus são estruturas extremamente diminutas. Para quem gosta um pouquinho de escala, talvez a gente vai lembrar aqui, ó,
normalmente, usando a nossa régua do dia a dia, aquela menor unidade que a gente usa na régua é o milímetro. Só que para mensurar tamanho de célula em milímetro ia ser uma coisa muito difícil, muito complicada, é muito pequenininha a célula. Então, uma unidade considerada a milésima parte do milímetro, você vai pegar o micrômetro. Se você pegar esse micrômetro e dividir 1000 vezes de novo, você vai ter o nanômetro. Então, uma unidade tão pequena, utilizada, por exemplo, para mensurar células muito pequenininhas, inclusive para mensurar o tamanho de vírus. Ficou legal? Então, aqui uma curiosidade que são vírus, organismos, seres extremamente diminutos. Vamos dar uma olhadinha, um pouquinho mais de característica desse grupo. Possui um único tipo de material genético, de ácido nucleico, DNA ou RNA, tínhamos comentado. Possui uma cobertura proteica chamada de capsídeo, então olha só que bacana a palavrinha aqui destacada. Você não diz que o vírus tem célula, você diz que o vírus tem um envoltório proteico chamado de capsídeo, que às vezes pode estar coberto por um envelope de lipídios, de proteínas e carboidrato, envolvendo o material genético. Galerinha, dá uma espiadinha aqui nessa figurinha. Ampliamos um pouquinho o importante HIV. O vírus que para nós humanos tem uma importância muito grande porque é o vírus causador da AIDS. Perceba que é um vírus de RNA, está aqui, ó, o material genético dele é o RNA. Perceba que ele é dotado de uma enzima importantíssima, que a gente vai falar daqui a pouquinho a função dela, a transcriptase reversa. Perceba que é um vírus que apresenta, além do capsídeo envolvendo esse material genético, é um vírus que apresenta esse envelope protetor, formado por proteínas, tanto externas como internas desse envelope. Então aqui a gente tem uma estrutura básica desse famoso e importante vírus, que é o vírus HIV. Por falar em retrovírus, no caso do HIV, vamos comentar um pouquinho aqui. O retrovírus tem então o RNA como material genético e uma importante enzima chamada transcriptase reversa, que ao invés de DNA, como ácido nucleico, tem o DNA. Perfeito? Então ocorre uma inversão. O material genético é o RNA, ao invés do que a gente encontra na maioria dos organismos, que é o DNA. Tá? E qual é a vantagem disso? Uma vez dentro da célula hospedeira, ocorre o processo de transcrição. Quem já assistiu aulas anteriores da nossa revisão de citoquímica vai lembrar que a transcrição é quando ocorre a formação, a síntese do RNA a partir do DNA. Aqui acontece o contrário, por isso reversa, porque é a partir do RNA que é produzido o DNA, realizado então com a ajuda dessa enzima. Esse novo DNA é incorporado no DNA do hospedeiro, já que os vírus são parasitas obrigatórios, onde ocorre a transcrição de novos genomas virais e o RNA sintetiza novas cápsulas de proteína e transcriptase reversa. Okay? Exemplo importante, o vírus da AIDS, é a partir desse processo que o vírus consegue tomar conta dessa célula hospedeira e se reproduzir ativamente dentro da célula. Olha só que bacana, por falar em reprodução ativa, como é que funciona o ciclo lítico de um vírus e o ciclo lisogênico? Ou seja, o ciclo vital de um vírus pode e deve ser estudado separando em dois tipos. Ciclo lítico leva à morte da célula hospedeira em pouco tempo. Perceba que a figurinha é bastante didática. Nós temos uma célulazinha bacteriana aqui, onde acoplado, não obedecendo a escala, porque o vírus é bem menor do que isso, mas aqui para a gente didaticamente ter uma ideia, você tem acoplado um vírus, o bacteriófago, olha que nome sugestivo, bacteriófago, porque é um vírus que é específico para bactérias. Esse vírus se acopla à célula bacteriana, injeta dentro dessa célula o material genético, no caso do bacteriófago, que é o DNA. Perceba que aqui o DNA do vírus já está acoplado da célula. Automaticamente toda a síntese proteica, toda a maquinaria biológica dessa célula, por ser hospedeira, por estar sendo parasitada, vai ser utilizada em função do vírus. Como se fosse uma linha de montagem, uma fábrica, novos vírus vão ser formados dentro dessa célula hospedeira. Em alguns casos, em cerca de 30 minutos, meia hora, essa célula sofre lise, por isso ciclo lítico. Essa célula vai arrebentar, estourar, liberando novos vírus no meio e começando tudo de novo. Afinal de contas, o ciclo se chama lítico, ciclo, tá? Não para. Só que nós temos aqui, em alguns casos, o chamado ciclo lisogênico. Inicialmente não provoca a morte imediata da célula, mas pode se transformar também num ciclo lítico. Vejamos, nós temos aqui de novo um esquemazinho mostrando uma célula bacteriana. Perceba o bacteriófago acoplado a ela. Aqui a coloração ficou bacana para você individualizar, o material genético da bactéria em azul, o DNA do vírus em vermelho. Perceba que na imagenzinha de baixo já está acoplado esse material genético do vírus a da bactéria. E perceba aqui embaixo que a bactéria começa a se reproduzir agora ativamente, por simples divisão binária, por simples bipartição. Só que perceba que quando essa célula se divide formando duas, as duas depois formando 4, 8 e assim sucessivamente, quem é que vai ser duplicado junto com o DNA da bactéria para passar para as células filhas? Quem pega a carona é o material genético do vírus.
Portanto, eu posso ter toda uma nova população de bactérias, todas elas contaminadas com DNA viral, que foi duplicado junto com o DNA da bactéria. Por isso que ele botou uma observação interessante aqui embaixo. É claro que pode, eventualmente, essa bactéria que está contaminada com o DNA do vírus passar para ciclo lítico, como a gente viu na imagem anterior. Essa células vai reproduzir ativamente o vírus dentro dela, sofrendo lise, rompendo os envoltórios, levando à morte essa célula, mas permitindo a reprodução dos vírus. Bacana? Galerinha, uma outra coisa aqui para a gente poder, então, dar um fechamento aqui da nossa revisão desse importante grupo chamado vírus, é lembrar que se eles são parasitas intracelulares obrigatórios, na grande maioria das vezes, qual vai ser o enfoque numa pergunta, numa questão? Quais são as doenças provocadas por vírus? Ok? Eu sei que a gente vai, muitas vezes, numa questão de prova, de exercício vestibular, ter aquela diversidade toda de doenças, de vírus, de bactérias, de fungos, etc. Mas é interessante a gente dar uma passadinha aqui, e dar uma lembrada em alguns exemplos de doenças virais. Algumas, claro, a gente ouviu tanto falar, mas a gente acaba lembrando que são doenças virais, como, por exemplo, o caso da AIDS. Mas vamos abrir um pouquinho mais aqui o leque. Olha aqui, o resfriado, ok? Junto também a gente pode lembrar da própria gripe, a cachumba, a raiva, que a gente vai lembrar, geralmente é mordedura de cães, a rubéola, o sarampo, exemplo de doenças aqui típica da infância, hepatite, a dengue, bastante importante, que tem como vetor o mosquito, a poliomielite, a febre amarela, que semelhante à dengue também precisa do vetor, no caso, o vírus, varicela, catapora, a mononucleose, perfeito, conhecida popularmente pelos jovens como a doença do beijo, herpes, bacana, tem muita gente que acha que herpes é bactéria, herpes é viral, hantavirose, condiloma, perfeito, aqui já está lembrando de algumas doenças relacionadas à transmissão via sexual, meningite viral, a AIDS, que a gente comentou agora há pouco, varíola e também bastante comentado recentemente o vírus H1N1. Então aqui, nesse slide, você tem uma ideia das principais doenças virais, perfeito, relacionadas a esse importante grupo chamado vírus. Fechou, galera? Não fica de fora. Na nossa próxima aula a gente vai continuar revisando aqui os grupos de seres vivos, entrando então nos reinos, nos 5 grandes reinos, perfeito, na qual o vírus não faz parte. Fica ligado nas nossas aulas de biologia. Até mais. Um abração. Tchau, tchau.